Existe uma imagem globalmente fabricada e meticulosamente polida sobre o arquipélago japonês. Quando a humanidade fecha os olhos e pensa no Japão, a mente conjura cenas de uma tranquilidade quase celestial. Templos silenciosos banhados pela luz da manhã, jardins verdes onde as flores estão dispostas em padrões de perfeição matemática, cerejeiras desabrochando em uma coreografia delicada e montanhas cobertas por uma neve serena e intocada. Mas esse manto de beleza ainda é pouco perto da grandiosidade desse pedaço de terra que flutua sobre o Oceano Pacífico. A realidade escondida sob as folhas de outono e as brumas matinais é infinitamente mais abundante e algumas vezes violenta e esmagadora. O Japão não é só um jardim pacífico, é uma fortaleza geológica forjada na fornalha tectônica mais instável do planeta, o temido Círculo de Fogo do Pacífico. Este é um país que respira através da fumaça de vulcões ativos e cujos ossos tremem diariamente sob o impacto de terremotos devastadores. Mais de 70% do seu território é composto por montanhas escarpadas, florestas primordiais impenetráveis e vales profundos onde a engenharia humana simplesmente não ousa entrar. O relevo não convida à vida, ele a desafia. Preparem seus instintos e abandonem a segurança da superfície civilizada. Vamos entrar no teatro de sobrevivência mais insular, letal e sagrado da Ásia. Sejam bem-vindos ao Japão Selvagem, o Império das Sombras. Se começarmos a nossa jornada pelo extremo norte, na ilha de Hokkaido, a ilusão da segurança humana desaparece assim que o asfalto termina. Hokkaido é a fronteira final, uma terra de invernos implacáveis e florestas densas de coníferas que escondem o predador terrestre mais formidável e aterrorizante de todo o continente japonês. Estamos falando do Iguma, o gigantesco urso pardo de Ussuri. Este não é um urso comum, é um leviatã de carne e fúria que pode ultrapassar os 3 metros de altura quando se ergue sobre as patas traseiras e pesar mais de 400 quilos. O Iguma é o ápice absoluto da cadeia alimentar japonesa. Enquanto a maioria das pessoas associa ursos a criaturas solitárias caçando salmões em rios pitorescos, a realidade em Hokkaido é uma guerra por calorias. Para sobreviver aos meses de hibernação em um ambiente onde as temperaturas caem para 20 graus negativos, este titã precisa consumir quantidades astronômicas de energia. Sua força física desafia a nossa compreensão lógica. Quando a neve derrete, o urso se torna o dono do ambiente. Não é raro ver um deles caminhando na floresta e, por isso, incidentes com humanos já foram catalogados. Com uma única patada armada com garras curvas de 10 centímetros, ele é capaz de colocar no chão um veado adulto. Por isso, saiba que na floresta de Hokkaido, o farfalhar das folhas não é o vento. É a morte caminhando com passos pesados, sentindo seu cheiro a quilômetros de distância. Mas se você acha que a segurança retorna ao cruzar o oceano para a ilha principal de Honshu,
você está tragicamente enganado. Ali, a topografia muda. As montanhas tornam-se incrivelmente íngremes, cobertas por densas e escuras florestas de bambu e cedros milenares. A luz do sol luta para perfurar a copa das árvores, e é exatamente neste labirinto vertical e claustrofóbico que habita o Tsukino Aguma, o urso negro asiático. Ele é menor que o seu primo do norte, mas o que lhe falta em tamanho absoluto sobra em agressividade explosiva e imprevisibilidade territorial. O urso negro carrega uma marca branca em forma de lua crescente no peito, um símbolo irônico de beleza em uma criatura projetada para a guerra de curto alcance. Diferente do urso pardo, o urso negro é um mestre da emboscada vertical. Ele passa grande parte do seu tempo invisível, escalando as árvores mais altas em busca de nozes e frutas. Quando o conflito com o ser humano acontece, geralmente é a curtas distâncias, em trilhas estreitas e ladeadas por vegetação densa. O silêncio das florestas de Honshu é uma promessa de que, a qualquer momento, o subbosque pode explodir em dentes e garras. Em um reino de agressividade, a magnificência dos campos é o bálsamo de calmaria que essa nação emana. O Japão é mundialmente famoso por suas paisagens agrícolas impecáveis, onde as icônicas plantações de arroz em terraços refletem o céu como o espelho de prata e os campos de chá verde cobrem as colinas com uma precisão geométrica impressionante, simbolizando uma harmonia milenar entre o homem e o solo. Mas aqui, a paz pode ser quebrada por um bater de asas. Para os camponeses que manejam as colheitas, o maior medo não vem de grandes predadores mamíferos, mas de um invasor aéreo que transforma o paraíso verde em um cenário de pânico. O rei do terror psicológico no Japão pesa apenas algumas gramas e atende pelo nome de Suzumebaki, a vespa mandarina ou vespa gigante asiática. Este inseto é a definição encarnada do micro-horror. Uma operária pode atingir o tamanho de um polegar humano adulto, e a rainha é ainda maior. O ferrão dessa vespa tem quase 1 centímetro de comprimento e atua como uma agulha hipodérmica acoplada a um arsenal químico devastador. O veneno da vespa gigante contém mandaratoxina, uma neurotoxina poderosa que, aliada a múltiplas enzimas, literalmente dissolve a carne ao redor do ferimento, causando falência múltipla de órgãos e choque anafilático. Uma única picada é descrita pelas vítimas como ter um prego em brasa cravado profundamente na pele. Está sentindo a pressão deste ecossistema belo e ao mesmo tempo impiedoso? Então apoie a nossa expedição documental com o seu like. Inscreva-se no canal para continuarmos desbravando o inexplorado. Agora, afaste-se do ar zumbidor e olhe para o chão estático. Na penumbra da vegetação densa, onde o sol é apenas um boato, o perigo rasteja em total silêncio. A mamushi, a víbora venenosa mais letal do Japão, é a senhora absoluta da toxina nessas terras. Ela é um fantasma escamoso, com padrões de cores que se fundem de maneira tão impecável quando se misturam a vegetação seca e a terra úmida, que você só percebe a sua existência no instante em que o ataque já aconteceu. A mamushi não corre atrás de suas presas. Ela possui a paciência geológica das pedras. Dotada de fossetas loreais, órgãos sensoriais que detectam o calor infravermelho irradiado pelo corpo das presas, ela enxerga um mapa térmico do mundo. Ela sabe perfeitamente onde você está, mesmo no breu absoluto de uma noite sem lua.
Quando ela ataca, o seu veneno hemotóxico não foca em paralisar o sistema nervoso de forma indolor. Ele atua destruindo os tecidos musculares e as células sanguíneas, causando uma necrose agonizante. É um veneno que não apenas mata, ele digere a vítima ainda viva. O Japão é moldado pela água. O arquipélago é rasgado por rios de águas rápidas, cristalinas e congelantes, que descem rasgando as cordilheiras em direção ao mar. Uma beleza estonteante capaz de hipnotizar qualquer espectador. Porém, sob a superfície dessas águas geladas, habita uma criatura que parece ter rastejado diretamente do período Jurássico para o presente atual. A salamandra gigante japonesa, reverenciada localmente como Hanzaki. Este anfíbio não é um peixe colorido ou uma pequena rã de floresta tropical. É um monstro escorregadio, achatado, de pele marrom escura e mosqueada, que pode atingir 1,5 metro de comprimento e viver por quase um século. Seus olhos são minúsculos, quase cegos, mas seu corpo inteiro é coberto por nódulos sensoriais que detectam a mais sutil mudança na pressão d'água. Ela permanece parada por horas, e quando um peixe ou pequeno mamífero passa perto, é o momento em que ela se move até a sua refeição. Dos rios baixos, subiremos as colinas até as famosas montanhas de Nagano. Aqui, o inverno transforma a floresta em uma câmara de tortura branca. E é nesse lugar de beleza e solidão que residem os macacos japoneses, ou macacos da neve, que vivem na latitude mais extrema, fria e punitiva da Terra. E a imagem icônica que a televisão exporta é realmente essa, de macacos fofos com os rostos vermelhos, relaxando com os olhos fechados nas águas fumegantes e ricas em minerais. As fontes termais naturais espalhadas pelo vale vulcânico. Porém, existe mais por trás dessa primeira impressão. A sociedade dos macacos da neve é baseada em um sistema de castas rigoroso, violento e inflexível. As águas termais quentes não são um espaço democrático. Apenas a elite do bando, as fêmeas alfa e seus descendentes diretos têm o privilégio e o direito de entrar nas águas curativas de 40 graus para escapar da morte certa pelo frio extremo. Os macacos de castas inferiores, que podem ser irmãos ou primos distantes da elite, são brutalmente expulsos se tentarem colocar sequer uma pata na água quente. Eles são forçados a passar a noite inteira encolhidos na neve espessa, agarrados uns aos outros em árvores congeladas, enquanto assistem a nobreza relaxar no calor. Muitos não sobrevivem. No reino da neve, a empatia é um luxo que queima calorias demais para existir. A flora japonesa, em meio a um ecossistema tão letal, também sabe ser um refúgio de graça e beleza quase etérea. O bambu madaki, que compõe as florestas mágicas de Arashiyama, ergue-se em direção ao céu como pilares esmeraldas de um templo natural infinito. Ao caminhar por esses bosques, o vento que dança entre os caules ocos cria uma melodia suave, uma respiração verde que acalma a alma e encanta os olhos. Essa planta representa a pura elegância e a resiliência serena, curvando-se graciosamente aos ventos mais fortes, sem jamais se quebrar, pintando a paisagem com uma tranquilidade hipnotizante. E se o bambu é o guardião perene dessa beleza, a primavera nos presenteia com o espetáculo supremo da delicadeza, o desabrochar das flores de cerejeira, a mítica sakura. Durante breves semanas,
As montanhas e os vales são cobertos por uma nuvem de pétalas em tons de rosa e branco. É um evento de pura poesia visual, uma dança silenciosa e sublime onde as flores iluminam o país, celebrando a vida e a renovação em um contraste poético perfeito com as sombras das florestas. O espetáculo atrai turistas do mundo inteiro com cenários de tirar o fôlego, tanto no campo como na cidade. Mas a flora também esconde seus segredos. No subbosque, disfarçada sob flores roxas, encontra-se a Toricabuto, conhecida no ocidente como acônito ou capuz de monge. É considerada a flor mais venenosa da Ásia. Cada fibra dessa planta está saturada de aconitina, um veneno que paralisa os nervos e causa uma parada cardíaca fulminante. Quando a noite cai de forma pesada e sem estrelas sobre o arquipélago, a verdadeira essência da natureza desperta. Os cumes das montanhas mergulham em um breu onde os humanos perdem o único sentido no qual confiam: a visão. A mata é o lar de um oponente territorial, o Inoshishi, o javali selvagem japonês. Uma montanha compacta de músculos, nervos e cascos grossos, armada com presas curvadas afiadas como adagas. O javali não desvia do perigo. Ele o enfrenta atropelando e esmagando adversários no escuro. Enquanto isso, do alto, a majestosa coruja pescadora de Blackstone, a maior e mais pesada coruja do mundo, lança-se silenciosamente dos pinheiros gigantescos rumo aos rios, com uma envergadura de asas que beira os 2 metros. Ela não faz som algum. A sua caça não é uma luta, é uma execução que desce dos céus como uma sentença divina. Finalmente, ao chegarmos à beira do oceano revolto que circunda as ilhas, o Mar do Japão, esse local não é apenas um corpo d'água de pesca rica. É o cenário de invasões alienígenas na forma da água viva de Nomura. Monstrengos invertebrados e gelatinosos que podem atingir o diâmetro de uma mesa de jantar e chegar a pesar absurdos 200 quilos. Em anos de proliferação desenfreada, cardumes compostos por milhões e milhões dessas águas vivas colossais invadem a costa japonesa, destruindo redes de pesca e envenenando toneladas de peixes. O ecossistema marinho, como um organismo gigantesco e vingativo, vomita bestas tóxicas e massivas de volta à superfície de tempos em tempos. O Japão selvagem é o equilíbrio definitivo entre a estética e a aniquilação. Ao observarmos a forma reverente como a cultura japonesa tradicional se relaciona com a natureza, por trás do véu do shintoísmo e do animismo, tudo começa a fazer mais sentido. Os japoneses antigos não construíram templos em montanhas escarpadas e santuários em frente a cachoeiras furiosas apenas porque achavam a vista bonita. Eles o fizeram pelo mais profundo, sombrio e instintivo respeito reverencial. Os deuses da natureza japonesa, os kami, não são entidades bondosas que protegem o homem. São forças colossais de tufões, vulcanismos, nevasca e predadores de dentes afiados. O respeito nasce da aceitação de que o humano não é o dono dessa terra. Ele é apenas um hospedeiro tolerado em uma fortaleza hostil. Neste arquipélago de fogo, neve e escamas mortais, a beleza não pode ser separada da violência. A flor de cerejeira é efêmera e cai rapidamente em direção à terra, porque neste império das sombras, tudo que vive sabe que a sobrevivência e a transformação são eternas. Deixe seu like de apoio, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal. É de graça e nos ajuda muito por aqui. Muito obrigado por assistir
e fui.